é o apóstolo Paulo. Amém? Então vamos ver um pouquinho sobre quem era Paulo, né? Quem era Paulo? Assim como nós tivemos a nossa história passada, antes do Senhor, Paulo também teve a sua história antes de se converter ao Senhor, né? Na verdade, o nome dele não era Paulo, o nome dele era Saulo. Ele era conhecido no meio judeu como Saulo, que significa grande. Senhor Jesus. E aqui, na declaração dele sobre o que ele era, sobre quem ele era, realmente ele era grande. Ele era grande, né? Senhor Jesus. Vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 3, versículos de 4 a 6, que Paulo começa: nada melhor que a própria pessoa falar quem ela era, né? Eu sei quem eu era. Tem coisas íntimas que só eu sei, né? E Paulo aqui, ele fala quem ele era, né? Antes de se converter. Saulo, né? Então, Filipenses 3, de 4 a 6. Vou ler para os irmãos podem acompanhar aí. Senhor Jesus, Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha aí. E aí ele relata quem ele era no meio judeu, em Israel. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era Saulo. Olha o que ele era um hebreu de hebreu, ou seja, seus pais, seu pai e sua mãe eram hebreus, diferentemente do que a gente aprendeu e conheceu em Timóteo. Timóteo era filho de mãe, de pai hebreu, de pai grego e de mãe hebreia, né? Ele não tinha essa condição de Paulo, ser um hebreu de hebreu, né? Senhor Jesus, ele fala que quanto ao zelo, ou quanto à sua dedicação a defender o seu Deus, ele se tornou perseguidor da igreja, por zelo ao Deus que ele conhecia até então, que era o Deus dele, que era o Deus de Israel, que era o Deus dos judeus, né? E fala, quanto à lei, ele era irrepreensível. Então, irmãos, vejam quem era Saulo. Ele foi educado, a palavra revela que ele foi educado aos pés de um dos maiores mestres da época, que era Gamaliel. Paulo era um poliglota. Paulo conhecia tudo, ele se avantajava em muito a alguns mais velhos que ele, na lei, em tudo. Então ele era realmente alguém, no exército talvez seja alguém de uma alta patente, né, Romildo? Alguém de uma alta patente, alguém de alta credencial, de altas credenciais. É uma patente superior. Esse era Saulo. Então, por isso ele era considerado o grande, né? O nome dele era grande, representa uma pessoa grande. Talvez fosse um filho, e naquela época os pais quisessem para eles, não é verdade? Um filho desejado. Saulo também quer dizer isso, filho desejado, né? Quem não gostaria na época, se vocês colocar naquela época, quem não gostaria de um filho assim? Hoje, quem não quer um filho irrepreensível, um filho que teme a Deus, um filho que se entrega à obra de Deus, um filho que defende o seu pai, que não blasfema, que crê, que dá testemunho. Todos nós gostaríamos e queremos uns filhos assim, né? E o Senhor está fazendo isso em nós. O Senhor está fazendo isso nos filhos dele hoje. Amém? Temos falhas? Temos defeitos? Temos. Mas o Senhor está trabalhando em cada um de nós para nos tornar esses filhos irrepreensíveis. Amém? Senhor Jesus. Nós vamos prosseguir. Senhor Jesus. E fala também em Atos 22, 28, fala que Paulo era romano, era um cidadão romano. Para ser cidadão romano naquela época,
muitos pagavam para ser cidadãos romanos, e pagavam muito dinheiro. Se hoje você tem alguma descendência italiana ou portuguesa, tal, você pode pedir sua cidadania europeia através de ser cidadão italiano ou português, mas você gasta uma grana alta, não fica barato, não fica barato. No mínimo 50 mil reais por pessoa, não é pouco não, né? Era isso, já deve estar muito mais. Eu sei porque minha irmã andou procurando isso e desistiu. Mas Paulo não. Paulo era de nascimento romano, né? Não precisou pagar nada por isso. Então ele tinha direito também sobre a justiça que existia do governo romano. Ele tinha todos os direitos e deveres como romano também, né? Então Paulo era alguém assim. Senhor Jesus. Oi? Status. Sim, alguém de muito status. Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, essa é a história passada, é a história de Saulo, né? O perseguidor da igreja. Essa era a história passada de Saulo. Assim como nós tivemos a nossa história passada antes de conhecer o Senhor, Saulo também teve, Paulo também teve, né? Mas graças ao Senhor, em Atos 9, de 1 a 2, vamos ler aqui, vou ler para os irmãos, tá? Ele fala um pouquinho mais sobre o que Saulo estava querendo fazer e que poder ele tinha, né? E Saulo diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que eram do Senhor, assim homens como mulheres, os levasses presos para Jerusalém. Olha Saulo aí, respirando ameaças e morte. Nós sabemos da história que quando Estevão foi apedrejado, Saulo estava lá ao lado, vendo tudo que estava acontecendo com Estevão, né? Consentindo, sendo um com o apedrejamento de Estevão. Esse era Saulo, Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, amém? Um dia Saulo, quando saiu nessa busca dos cristãos para Damasco, todos nós conhecemos a história, ele teve um encontro extraordinário com o nosso Senhor, com Jesus, né? É um encontro que acho que só Paulo, que eu me lembro, só Paulo teve na Bíblia. Um encontro com o Senhor já não na terra, já não como um homem em carne, mas ressurreto. Paulo, indo para Damasco, teve esse encontro com Jesus. A palavra diz assim que, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ou seja, brilhou ao redor de Saulo. Cobriu totalmente Saulo, né? E diz assim, e ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está no versículo 4. E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Olha Saulo perguntando, já caído em terra: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? Saulo caiu por terra e perguntou. Ele já dá a sua primeira declaração perguntando, considerando alguém superior: quem és tu, Senhor? Já considera Jesus como Senhor, né? E Jesus fala que ele é o Senhor, que ele é Jesus a quem ele estava perseguindo. Mas ele estava perseguindo os cristãos, mas ali ele estava falando, se referindo à igreja, que é o corpo de Cristo já, né? Então perseguir cristãos era perseguir Cristo, era perseguir Jesus, Senhor Jesus. E no versículo 6 o Senhor diz para ele: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E no versículo 8 diz assim: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram-no a Damasco. Irmãos, Saulo foi pedir aos sacerdotes para dar cartas para ir para a sinagoga de Damasco para perseguir cristãos. Aí ele foi pedir para um sacerdote
judeu. Mas aqui, Saulo já começa a conversão dele agora, nesse momento, que Saulo chama Cristo de Jesus de Senhor, e ele ouve a palavra do Senhor e obedece. Quando Jesus falou, levanta-te, pois ele levantou e vai para a cidade. Ele iria mesmo, mas agora já com uma outra ordem. É a ordem de Jesus. Não é a ordem do sumo sacerdote, é a ordem do Senhor Jesus, daquele que acabou de salvar a Paulo, né? É uma coisa impressionante, irmãos, né? Mudou a missão totalmente. Totalmente mudou a missão de Paulo, de Saulo, né? Agora ele chamou Jesus de Senhor e ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Levantou-se e foi levado pelos seus para a cidade, porque ele já não enxergava mais. Amém? Essa é a grande conversão de Saulo. Essa grande conversão que chegou para nós um dia também. Não dessa maneira extraordinária, mas um dia a palavra do Senhor chegou